Você sabia que o concreto foi criado pelos romanos e a gente só foi entender que eles faziam isso de novo lá nos anos 60? Pois é, alguns conhecimentos bem específicos e bem legais a gente perdeu com o tempo. E hoje eu resolvi trazer uma listinha aqui para ver algumas coisas que a gente não usa mais hoje em dia, mas que foram muito usadas no passado e quem sabe é uma hora da gente resgatar alguns desses conhecimentos. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Hoje em dia, para qualquer lugar que a gente vai, a gente sempre usa um mapa, né? Que seja um mapa do Google Maps, ou se a gente estiver de carro, a gente sempre usa um Waze da vida para mostrar os caminhos, mas talvez você não se lembre como que as pessoas antigamente faziam para se localizar no mundo. Naquela época das grandes navegações, que descobriram os mundos, né? Descobriram as terras de outros povos. Eles usavam nada mais, nada menos do que o céu. Mas você já pensou como que eles faziam isso mais ou menos? Eles usavam as estrelas e a distância que eles estavam das estrelas e o posicionamento para poder saber onde que eles estavam. Funcionava mais ou menos assim, ó. Eles usavam um equipamento que chamava sextante. O que significa esse negócio? Era o equipamento que eles olhavam a estrela que estava mais brilhante lá no céu para usar como referência. E eles também conseguiam olhar a longitude que eles estavam. Mas isso dependia muito mais da hora que estava, porque a estrela tinha que estar no ponto mais alto do céu. E também a gente tem que falar o que é latitude e longitude, né? Porque, na verdade, são as coordenadas que você está em localização no globo. Porque tem uma que está em pé e uma que está deitado. E aí a interseção desses pontos é a sua latitude e sua longitude. Mas eles também usavam o dia para se localizar, porque você sabe que o Sol nasce num lado específico. Ele sempre nasce no leste e se põe no oeste. Ou seja, quando o Sol está nascendo, se você apontar para ele com o seu braço direito e virar, você tem todas as suas posições, o norte, o sul, o leste e o oeste. Essa era a tecnologia de ponta da época das grandes navegações, mas eu vou te falar que eu preferia um Waze mesmo, viu? Porque para fazer conta, eu não consigo nem pegar o troco direito na padaria, eu vou conseguir fazer essa conta toda para achar algum lugar, é bem complicado. Imagina como é que eles estacionavam no Brasil. Nossa, isso é difícil demais. Agora, se a gente está falando sobre conhecimento antigo, a gente não pode deixar de falar sobre as grandes construções megalíticas que o povo chama, né? Por exemplo, aquele grande mistério, como que eles criaram as pirâmides. Tem muita gente que fala que foram os ETs, né, que ajudaram a fazer a pirâmide e tal. Mas se você parar para pensar, a grande pirâmide de Gizé tem 146 metros de altura, com cada pedregulho daquele tamanho. Como que esse pessoal colocou esses pedregulhos tudo empilhado? Porque meio que eles tiveram que fazer aquilo tudo. é que os alienígenas eram marombeiros. Pode ser. A verdade é que tem várias teorias de como que eles fizeram isso. O estimado é que eles usaram de 30 a 100 mil pessoas durante 20 anos para construir essas pirâmides. E a pirâmide foi feita com pedras de 2 toneladas uma em cima da outra. Que deixa a gente pensando, gente do céu, como é que eles carregaram esse tanto de pedra? Tem quem diga que eles usavam um trenó de madeira para arrastar essas pedras, que na verdade elas vinham de bem longe. Isso adiciona um tempero a mais nesse mistério. Tem algumas teorias que falam que eles construíam rampas para levar essas pedras até o alto. Cada andar que eles iam subindo, a rampa ia aumentando também. Só que mais recentemente surgiu uma nova teoria que pode dar novos ares ao que pode ter acontecido. A teoria mais aceita é que essas pedras eram transportadas por um braço do rio Nilo que não existe mais, que ele secou, mas que tem alguns resquícios que o pessoal que entende das paradas, né, começaram a olhar lá e viram que podia passar um curso de rio por lá. Tanto é que essas pedras vêm da parte baixa do Egito, né, e esse rio passa exatamente bem perto desses dois pontos, tanto de onde eram retiradas as pedras, como no lugar que ficavam lá as pirâmides. E eles usavam as enchentes do rio Nilo para transportar essas pedras meio que num barco bem bom de serviço, né? Mas claro que isso são só teorias e aparentemente o mistério vai persistir para sempre até segunda ordem, quando alguém achar alguma coisa que realmente revolucione a história moderna. E já que a gente falou das pirâmides do Egito, nada mais justo do que a gente falar dos muros incas, que também despertam muita curiosidade até hoje em dia.
Essa construção desses muros chama muita atenção porque é como se eles tivessem sido cortados milimetricamente, todos colocados ali, encaixados perfeitamente, sem nenhuma sobra. E não tem nada para segurar, nenhum cimento, nenhum tipo de coisa nenhuma. É tudo no encaixe. Esses muros eram usados como uma fortaleza, uma proteção, né? E o negócio é que não se sabe até hoje exatamente como que eles faziam esses cortes. Tem lugar que fala que eles usavam um tipo de ferro fundido para fazer essa ligação das pedras, e tem outros que dizem que eles usavam outras pedras para conseguir bater nessas pedrinhas aí, para fazer esses ângulos tão perfeitos. E tem quem diga que, na verdade, esses muros incas nem incas eram, que na verdade eram feitos por outros povos mais antigos e que quando os incas chegaram lá, eles já estavam prontos e começaram a usar como fortalezas. Seja lá qual for a verdade, né? Na verdade, esse conhecimento acabou se perdendo quando os espanhóis chegaram naquelas terras. Porque eles dominaram tudo lá e chegaram com aquela ideia de tipo assim, não, nada que vocês fazem aqui serve, agora vai ser do nosso jeito. O que deixou muito conhecimento dessas civilizações pré-colombianas, né, se perderem no limbo. Mas que é bem interessante e que eu sou doido para saber como é que eles faziam isso, com certeza. E aproveitando que a gente está falando dos incas, vamos falar dos maias e dos astecas, porque tem muito conhecimento lá também. E na verdade de uma fruta que a gente conhece muito bem, que não era usada pela mesma coisa que a gente usa hoje em dia não. Os maias e os astecas usavam o cacau como uma coisa medicinal. Ah, imagina, Babarlanda, a gente doido, morrendo de gripe. Ah, eu preciso de um chocolate. Senão eu vou morrer. Eu vou morrer. O cacau era uma fruta super importante no Império Maia, sendo que ela era usada quase como uma coisa meio divina, sabe? E o cacau era usado praticamente para tudo, como pagamento de tributos, como ritual religioso, como moeda de troca e até como cosmético e um item medicinal. É tipo a minâncora da época, né? Pra tudo, pé de atleta, tudo. Como cosmético a gente até sabe, né? Porque tem a manteiga de cacau que a gente passa na boca para não ficar com aquela boca cavernosa no inverno, toda sangrando. Só que além disso, o cacau também era usado como pomada hidratante e até como tratamento para hemorroida, vocês acreditam? Esse é o famoso doce, né? Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho, não faz... Você está impossível! Mas não era só os maias não, porque os indígenas brasileiros também usavam o cacau como remédio e também como estimulante. Só que aos poucos, por causa dos espanhóis e dos portugueses, essas práticas acabaram se perdendo. E o cacau foi usado mais como alimento e principalmente como item de luxo. E não tem como a gente falar em conhecimentos perdidos da humanidade sem falar das línguas. Você já parou para pensar que várias línguas que eram faladas já se perderam há muito tempo? Atualmente existem mais de 7.000 línguas que são faladas ao redor do mundo, mas 23 delas já cobrem mais da metade da população mundial. O inglês é o mais falado, seguido do chinês mandarim, do hindi e do espanhol, né? E o português é só a 9ª língua mais falada no mundo. Eu até pensei que era menos, né? 9 até que tá bom. Mas pensando nisso, tem vários idiomas que se perderam e que a gente não faz a menor ideia como que eles eram falados ou como que eles eram construídos, e tem vários exemplos disso. Por exemplo, da civilização minoica, que foi a primeira civilização alfabetizada da Europa, e que até hoje o pessoal não sabe o que eles diziam. O idioma deles foi chamado de Linear A. E eram várias linhas riscadas numa tábua de argila, tendo sido descobertas só no século XX. E até hoje os arqueólogos não sabem direito como é que ela funciona, né? Eles só sabem que são 17 símbolos e que cada um deles representa uma fração. Ou seja, tá bem próximo ali da gente saber o que a primeira civilização da Europa queria dizer. Mas agora, se a gente voltar a 3.200 anos antes de Cristo, nós temos a escrita proto-elamita, que é considerada a mais antiga do mundo. E que também a gente não tem a menor ideia como é que vai resolver pra gente aprender a falar esse negócio aí. Só para você ter uma ideia, lá em 2012 rolou uma reportagem falando que os especialistas estavam mais próximos de desvendar o que essa língua queria dizer, né? Passaram-se mais de 10 anos, não evoluiu nem uma linha, sabe? Ainda tá do mesmo jeito. A grande dificuldade é porque eles não têm um ponto de partida, né? Tipo assim, uma coisa que significa isso, eles conseguem descobrir o que as outras podem ser, como por exemplo a Pedra de Roseta, que tinha o mesmo texto em algumas línguas diferentes. Foi dessa forma que eles descobriram o que os hieróglifos egípcios queriam dizer. Mas com certeza tem vários e vários outros conhecimentos que a gente nunca vai saber da existência, porque ao longo das eras, o que fica novo fica mais importante do que o conhecimento
exagerado. É muito triste, mas é bom que tem alguns lugares pra gente conseguir estudar e ver como é que era a história. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana de segunda a sexta às 7 horas da noite eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!